Olá, seja bem-vindo ao canal para vencer. Eu sou o professor Alexandre Lima e neste vídeo estarei resolvendo a prova da Escola de Sargento das Armas, ESA, concurso que ocorreu em 2018 para ingresso em 2019, ok? Bom, esta prova ela contempla 12 questões de matemática. Para que o vídeo não fique muito grande, o que eu resolvi fazer? Resolvi dividir em duas partes, tá? Então, vamos resolver da questão 1 até a questão 6 e, em seguida, na segunda parte, resolveremos da questão 7 até a questão 12, ok? E dentro daquele esquema que a gente sempre faz aqui no canal para vencer, que é o quê? Sempre que a gente tem um espacinho, a gente vai lá e faz um mini resumo daquele conteúdo, ok? Vamos lá? Vamos começar? Então, essa aqui é a primeira questão. Lembrando que zero ou raiz da função f de x igual a x mais b é o valor de x que torna a função nula. Então, identifique a alternativa que representa a função f de x, cuja raiz é igual a mais 3. Bom, vamos lá. Primeiramente o seguinte, ele me disse que a raiz vale mais 3. Como é que eu faço para achar a raiz de uma função ou zero de uma função que é a mesma coisa? Basta a gente pegar aquela função e igualá-la a zero. Igualou a zero, achou o valor de x, achou o zero da função. É assim que a gente faz. Então essa questãozinha aqui é uma questão que a gente precisa testar as alternativas. Tá? Então eu vou testar a letra A. Por ser uma questão bem fácil, você talvez até faça de cabeça, tá? Sem problema nenhum. Mas aqui, teoricamente, a gente teria que testar cada uma das alternativas. Como é que a gente testa? Vamos lá. Vou testar a letra A, para ver se a raiz dela vale mais 3. Então, eu pego x mais 3 e igualo a zero. E acho o valor de x. Simples assim, né? Se esse 3 aqui está somando, eu passo para lá, ele vai subtraindo. Então, a raiz dessa função é x igual a menos 3. Não é isso que ele quer. Ele quer a raiz mais 3, tá? Então, isso está errado. Vamos testar aqui a nossa letra B. Vou igualar a zero, 3x igual a zero. Esse 3 está multiplicando, passa para lá dividindo. X é igual a zero dividido por 3. X é igual a zero. Também não é a resposta que eu estou querendo. Eu quero que a raiz dê mais 3. Na letra C aqui, vamos testar. X menos 3 igual a zero, passou o 3 para lá, x igual a 3, opa, esse é meu gabarito. Então, é simples assim, uma questão de função, né? Super fácil, super tranquila, aí da nossa provinha da ESA. Então, temos aqui gabarito, letra C, para a primeira questão. Show? Vamos para a nossa segunda? Tá aqui. Se a velocidade de um automóvel for aumentada em 60%, o tempo necessário para percorrer um mesmo trajeto, supondo a velocidade constante, diminuirá em... Primeiramente, parece uma questão de física, né? Lá da nossa cinemática, né? Movimento uniforme, aquelas equaçõezinhas que a gente tem lá, né? Sem problema nenhum se você quiser resolver através das equações lá da física, tá? Velocidade igual a ΔS sobre ΔT, né? Sem problema nenhum, tendo em vista que aqui o movimento é uniforme, tá? Mas... voltando aqui para a área da matemática, tá? Eu vou te dar uma dica super interessante. Presta atenção. Toda vez que eu leio uma questão e essa questão só envolve porcentagens, por exemplo, quando a gente lê isso aqui, eu só enxergo ali valores numéricos, os 60%. E aqui para baixo as alternativas também são todas em porcentagens. Se você pegar uma questão e essa questão só envolver porcentagens, a dica que eu te dou que sempre funciona: atribua um valor inicial de 100 e trabalha com as informações que ele te deu em cima desse valor de 100, ok? Por exemplo, né, ele está falando aqui que a distância foi a mesma, né, então isso aí para mim não vai variar. O que está variando aqui é a velocidade e o tempo. Então eu vou dizer o seguinte, que a velocidade desse móvel inicialmente era de 100 e ele gastou um tempo de 100 também. Professor, qual é a unidade aqui? Não importa, eu não vou nem colocar unidade. Para mim não importa se isso aqui está em quilômetros por hora, se está em metros por segundo, se o tempo está em horas, se está em minutos, se está em segundos. Não importa. Esqueça isso. Lá na física não, né? A gente tem que estar sempre pensando nisso. Mas aqui não. Como eu estou atribuindo um valor aleatório de 100, porque é uma questão que envolve porcentagem, eu coloco assim, ó, a velocidade no início era 100 e ele gastou um tempo de 100. Agora veja o seguinte, ele disse que a velocidade foi aumentada em 60%. Se eu atribuir um valor de 100 no início, se ela aumentou em 60%, quanto que é 60% de 100?
Muito fácil de calcular, né? 60% de 100 dá 60. Então a velocidade deixou de ser 100 e passou a ser 160, porque aumentou 60%. E aí ele pergunta o que vai acontecer com o tempo, né? Certamente esse tempo vai reduzir. Por quê? Porque velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior a velocidade, mais rápido eu chego, menos tempo eu gasto. Percebeu isso? Inclusive aqui para resolver essa regrinha de 3, é sempre importante a gente colocar aquelas setinhas, né? Para dizer se são diretas ou inversas. Eu já falei aqui que são inversas, né? Porque quanto maior a velocidade, menor será o tempo gasto. Porque tem gente que monta a regra de 3 e fala assim, é só multiplicar cruzado. Não faça isso. A gente precisa colocar essas setas. A gente só pode multiplicar cruzado quando as setas estão na mesma direção. Se não estão na mesma direção, coloquei aqui, ó, percebi que são inversas, eu pego uma delas e inverto. E aí sim eu multiplico cruzado, que é o que a gente vai fazer aqui. Eu vou optar por inverter essa daqui, vamos colocar um separadorzinho aqui pra gente. Então, ó, vou inverter essas duas aqui, ó, o 60 vem para cima e o 100 vem para baixo. Por quê? Porque as setas precisam estar na mesma direção. Então vai ficar assim, ó, 160 aqui, né? 100 aqui embaixo, e esse 100 aqui do tempo aqui e o x aqui. Esse aqui eu não mexi, tá vendo? Mantive aqui o mesmo, o que eu fiz? Só inverti esses dois aqui. Agora sim eu vou e multiplico o cruzado. Então vai ficar assim, ó, 160x é igual a 100 vezes 100, 10.000. Né? Então eu vou ter que x é igual a 10.000 dividido por 160, corta esse zero aqui com esse zero, vou eliminar esse zero daqui, 1.000 dividido por 16, 62,5. Então eu tenho que o tempo 2, né, o tempo que ele vai gastar, vai ser de 62,5. Aí você me fala, poxa professor, mas não tem 62,5 lá para marcar. Realmente, porque a pergunta que ele fez foi, em quantos por cento o tempo vai diminuir? Veja que a gente não atribuiu um valor de 100 para o tempo no início. Lembra? A gente atribuiu um valor de 100. Se o tempo era 100 e o tempo agora, na segunda parte, passou a ser 62,5, é porque ele perdeu quanto? Essa que foi a pergunta que ele fez. Entendeu? De 100 para 62,5, ele perdeu 37,5%. Tá? Então, aí sim eu tenho o gabarito, olha a mãozinha, letra D. Meu gabarito é a letra D. Perdeu 37,5%. Então, fica essa dica para você. Quando a questão envolver só porcentagens, você atribui valor inicial de 100, vê o quanto aumentou, faz a regrinha de 3 e acabou. Você vai resolver a questão de maneira super tranquila. E é isso que é legal, né? A gente pegar a prova e fazer a prova com tranquilidade. E eu acredito em você. Eu acredito que você pode fazer isso. Basta você se dedicar. Basta estudar. E aí sim você vai conseguir alcançar o seu objetivo. É possível. Vamos para a próxima questão, questão número 3. Em uma barraca de cachorro-quente, o freguês pode escolher um entre 3 tipos de pães, uma entre 4 tipos de salsichas e um entre 5 tipos de molhos. Identifique a quantidade de cachorros-quentes diferentes que podem ser feitos. Tá? Então ele me deu as alternativas ali. Mais uma questão super tranquilinha. A gente precisa relembrar de um tópico da matemática chamado análise combinatória, né? Lembra de combinatória? Tem um vídeo que eu faço um bom resumo de análise combinatória. Depois você dá uma pesquisada no canal. Bom, mas aqui a gente vai dar uma relembrada rapidamente aqui de um princípio muito importante da combinatória, que também é chamada de contagem, né? Que é o nosso princípio multiplicativo, que é o princípio que nós vamos usar para resolver essa questão. O que diz o princípio multiplicativo? Isso aqui. Se uma atividade tem X possibilidades de ser realizada, e em seguida uma outra atividade ter Y possibilidade de ser realizada, e assim por diante, então o total de possibilidades distintas, que todas elas podem ser realizadas, será X vezes Y vezes pontinho, pontinho. Aí você olha para mim e fala, professor, não entendi esse negócio aí do princípio multiplicativo. Pode explicar melhor? Sim, eu vou te dar um exemplo diferente da questão para você entender melhor. É esse exemplo aqui. Uma mulher possui 2 pares de sapatos e 4 vestidos. De quantas maneiras diferentes essa pessoa pode vestir-se? O que a gente vai fazer aqui? O que a gente chama de diagrama de possibilidade, diagrama de árvores. A gente vai montar de maneira manual todas as maneiras que essa mulher tem de se vestir. Preste atenção, vou colocar aqui os 2 sapatos bonitinhos ali e aqui 4 vestidos. Então ela pode utilizar, por exemplo, esse primeiro vestido aqui com aquele primeiro sapato ali, tá vendo? Ela pode usar esse vestido com aquele outro sapato também.
que é aquele outro par, né? E esse aqui com o primeiro e esse aqui com o segundo e assim por diante, tá vendo? Cada vestido ela vai usar com sapatos daqueles. Então eu venho aqui e conto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa mulher ela tem 8 maneiras distintas de se vestir. É claro que eu estou considerando que ela use sapatos iguais, né? Não, alguém poderia ter ideia, ela pode usar um sapato roxo e um sapato vermelho. Realmente, né? O problema tecnicamente teria que te falar isso. Mas tudo bem, né? Não vamos também viajar, né, em cima da questão e não vamos brigar com a questão também. Bom, então aqui daria um 8, né? A gente viu aqui, né, de uma maneira bem tranquila aqui para a gente visualizar isso. Mas eu poderia ter resolvido essa questão sem fazer esse desenho, de maneira bem mais rápida, utilizando o nosso princípio multiplicativo. Se ela tem 2 pares de sapatos e 4 vestidos, bastaria eu multiplicar 2 por 4. 2 vezes 4 vai dar 8 também, percebeu? Então, isso é o que diz o princípio multiplicativo. Vamos entender agora o princípio naquele exemplo? Ele diz assim, ó, se uma atividade, vamos supor, ter sapatos, né? Tem X possibilidades de ser realizada, ela tem 2 pares de sapatos, né? E uma outra atividade, vamos supor, colocar vestido, ela tem quantas possibilidades? 4 possibilidades, foi o que a gente viu no exemplo. E pontinho, 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 então o total de possibilidades distintas que todas elas podem ser realizadas será x vezes y, será 2 vezes 4. Percebeu? A gente coloca o total de possibilidades e multiplica todo mundo. Por isso que ele é chamado princípio multiplicativo. É o chamado princípio fundamental da contagem, muito importante na combinatória. Lá existe um outro princípio também chamado princípio aditivo, mas não vou falar disso nesse vídeo aqui. Então, voltando para a nossa questão aqui, ele diz que ele tem ele tem que escolher entre 3 tipos de pães, uma entre 4 tipos de salsichas e entre 5 tipos de molhos. Então, eu vou colocar aqui, ó, pão. Vou colocar um tracinho só porque ele tem que escolher somente um pão. Se ele tivesse que escolher 2 pães, eu colocava outro tracinho para o pão aqui. Show? Mas como é só né, tá escrito aqui, então tá aqui pão, salsicha e molho. Quantas possibilidades ele tem para pão? 3. Para salsicha, 4. E para molho, 5. O princípio multiplicativo diz o seguinte, multiplica todo mundo e seja feliz. Resolva a questão. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Meu gabarito tá ali, é a letra B. Show? Belezinha? Vamos para a nossa quarta questão. Considere um número complexo z igual a 2 mais 2i. Dessa forma, z elevado a 100. E aí ele me dá várias opções. Aqui na letra A ele fala de argumento, na letra B ele fala de módulo, na letra C que é um imaginário puro, real positivo, real negativo. Bom, a gente tem que trabalhar em cima daquilo ali. Bom, não vou fazer uma revisão completa de números complexos, isso tem em outro vídeo, ok? Mas a gente vai relembrar de algumas coisas que são importantes para resolver essa questão aqui. Vamos dar uma limpada na nossa tela. Primeiro, vamos ver o que é esse z elevado a 100. Z elevado a 100 é este número complexo aqui, né? Elevado a 100. Então, é 2 mais 2i elevado a 100. Quando você fizer essa revisãozinha de complexos lá comigo, aqui no canal Para Vencer, você vai ver o seguinte, eu vou comentar contigo lá o seguinte, ó, quando aparecer um cara elevado a um expoente muito elevado, né, uma parte real, uma parte imaginária elevada a um expoente alto, você tem que transformar aquele expoente em 2, em quadrado. Pensa assim comigo, ó. O 100 é 2 vezes quem? É isso que você vai fazer. O 100 é 2 vezes 50. Então eu vou tirar esse 100zinho daqui e vou colocar aqui, ó, elevado a 2 elevado a 50, porque pela propriedade das potências, né, a gente multiplica isso aqui, é a mesma coisa. Não mudei nada. E aí a gente faz esse cara sempre ao quadrado. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou fazer 2 mais 2i ao quadrado. O resultado final disso eu elevo a 50. Tá? Então tá aqui, 2 mais 2i ao quadrado. Aí você precisa lembrar de produtos notáveis, ok? O quadrado da soma é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Show? Tranquilinho? Então vai ficar assim, 4 mais 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8i. Aqui você precisa lembrar de uma propriedade das potências. Você pega esse quadrado, aplica no 2 e aplica no i. Então vai ficar 2 ao quadrado vezes i ao quadrado, tá? Então vai ficar 4i ao quadrado. Show de bola? E você precisa ter um conhecimentozinho aqui de números complexos do quê? Desse i ao quadrado existe uma definição importantíssima, né? De onde surgiu
todo o conjunto dos complexos, né, que é a de que i ao quadrado vale quanto? Menos 1. Né? Essa é a definição primordial dos números complexos. I ao quadrado igual a menos 1. Na verdade, i é raiz quadrada de menos 1, né? Então, no lugar desse i ao quadrado aqui, eu vou colocar menos 1. Vou repetir tudo aqui. Menos 1 vezes 4 vai trocar esse sinal, tá vendo? Então, aqui vai ficar menos 4. Repare que esse 4 aqui eu posso cortar com menos 4, então minha resposta aqui de 2 mais 2i ao quadrado dá quanto? 8i. Então, é isso que eu vou fazer. Vou colocar aqui no lugar desse cara o 8i. Vai ficar 8i elevado a 50. Mais uma vez, eu preciso aplicar esse 50 aqui, ó, no 8 e no i, porque isso aqui é um produto, eu posso fazer isso. Então, isso aqui vai me dar 8, tá aqui, né? 8 elevado a 50 vezes i elevado a 50. Então, apliquei nos dois aqui. 8 a 50 vezes i a 50. Professor, tem que fazer essa conta? Não. 8 elevado a 50 vai dar um número gigantesco, né? Ok, isso aí não precisa fazer. Mas o i elevado a 50 precisa. Então, o que você precisa lembrar de potências de i? A gente vai fazer vai dar uma relembrada aqui rapidamente de potências de i. Lembra que eu falei ainda há pouco que lá no início do estudo dos complexos eles fizeram uma definição de que i ao quadrado vale menos 1? Né? A partir desse cara, a gente pode calcular i elevado a qualquer número, utilizando essa técnicazinha que eu vou te mostrar agora aqui de potências de i. Olha só, quanto que é i elevado a 1? Todo número elevado a 1 é ele mesmo, concorda comigo? Então, i elevado a 1 vai dar i. Quanto que é o i ao quadrado? É a definição. I ao quadrado vale menos 1. Quanto que é o i ao cubo? O i ao cubo, o que é o i ao cubo? Não é o i ao quadrado vezes i? Porque i ao quadrado vezes i, né? Multiplicação de potência de mesma base, a gente repete soma. 2 mais 1, 3. Então, o i ao cubo é esse cara vezes esse. Tá vendo? Então, vai ficar menos 1 vezes i. E menos 1 vezes i dá menos i. Concorda comigo? Então, vamos fazer mais uma? Vamos fazer o i à quarta? O que é o i à quarta? Eu posso tirar o i à quarta por aqui, ó, por i ao quadrado. I à quarta é i ao quadrado vezes i ao quadrado, né? I ao quadrado vezes i ao quadrado. Beleza? O i ao quadrado vale menos 1, então menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1, ok? Vamos diminuir isso aqui que ficou um pouquinho grande. Então tá aqui. Se você resolver fazer o i à quinta, sabe o que vai acontecer? I à quinta é i à quarta vezes i elevado a 1, tá vendo? É 4 mais 1, 5. Então vai ficar assim, ó, 1 vezes i. Então vai dar o quê? I. Então i à quinta vai dar i. Vai começar a se repetir isso aqui de novo. Se eu fizer o i à sexta, o que é o i à sexta? É i à quarta vezes i ao quadrado. Vai ser 1 vezes menos 1, que vai dar quanto? Menos 1. E olha para cá, meu amiguinho. Esse ciclo, ele começa a se repetir. Vai dar sempre assim, ó, i menos 1, menos i, 1. Aí o próximo, i menos 1, menos i, menos 1. E assim vai, eternamente. Então, se eu quero, por exemplo, vamos fazer um exemplo, antes de continuar a questão aqui. Vamos supor que eu quero fazer i elevado a 3001. Se eu quero fazer i elevado a 3001, e eu sei que só existem 4 possibilidades de resultados para isso, basta que eu fazer o quê? Eu pegar o 3001 e dividir por 4. Que aí eu vou identificar quantas vezes esse ciclo apareceu. Vamos lá? E 3.001 dividido por 4 vai dar 750, né? 750 vezes 4, 3.000, resta 1 aqui. O que isso quer dizer, essa resposta? Que vão dar 750 ciclos desse aqui completos. I menos 1, menos I, 1. 750 vezes. Mas ainda vai ter uma sobra de 1. Então o próximo ciclo não vai ser completo. O próximo ciclo só vai ter um elemento, que vai ser quem? O I elevado a 1. Show? Mas a dica que eu dou é o seguinte, você pega esse resto, é a mesma coisa que o I elevado a esse resto. Porque quando a gente divide um número por 4, o maior resto possível é 3. Então, se o resto for 0 aqui, né? Se o resto for 0, vai ter parado aqui no 1, percebeu? Se o resto for 1, vai ser esse, se o resto for 2, vai ser esse, e se o resto for 3, vai ser esse, beleza? Aqui no 4 é quando o resto é 0, que aí foi o ciclo completo. Então, quer dizer que I elevado a 3001, eu olho para esse restinho e falo assim, ó, isso aqui, amigo, é a mesma coisa que I elevado a 1. Show? Entendeu? Beleza, né? E o I elevado a 1 você sabe que vale quanto? I. Então, I elevado a 3001 é I. Então, é sempre assim que a gente faz essas potências de I. Belezinha? Então, voltando para a nossa questão, né? Estamos fugindo um pouco aqui, né? Eu preciso fazer o I elevado a 50. Vou dividir 50 por 4, vai dar 12. 48, né? Resto 2. Então, I elevado a 50 é a mesma coisa que I ao quadrado. Por quê? O resto 2,
i ao quadrado. E o i ao quadrado a gente viu lá na definição que vale menos 1. Então isso aqui vai me dar menos 8 elevado a 50, né? Multiplicar por menos 1 é só colocar o sinal negativo aqui. Professor, quais eram as alternativas lá? Olha para cá, as alternativas eram essas. Tem argumento π sobre 4, tem módulo igual a 1. Professor, o que é argumento? O que é módulo? A gente vai falar isso mais tarde, tá? Uma aulinha que eu tenho aí no nosso canal sobre números complexos. Senão a gente vai demorar muito tempo aqui. Tá? Mas é um assunto super legal, super tranquilo. Mas eu percebo que já dá para marcar aqui meu gabarito letra E. É um número real negativo. Menos 8 elevado a 50 vai dar um número gigante, porém negativo. É um número real negativo, o nosso gabaritinho aí, letra E. Questão tranquila também da ESA, né? Próxima questãozinha aí. Seja a função definida por f de r em r, né, de reais em reais, tal que f de x igual a 2 elevado a x, então f de a mais 1 menos f de a é igual a quanto? Vamos com calma, né? Mais uma questãozinha de função, né? A primeira questão foi função, essa aqui também, mas super light também, super tranquilo. O que significa f de a mais 1? O cara que fica aqui dentro do parênteses, está vendo? É o x. Então, basta você substituir quem está dentro do parênteses por x. Show? Então, vamos calcular separado cada um desses caras aqui, usando a minha fórmula geral, que é a minha função. Então, vai ficar assim. Quem é o f de a mais 1? Eu venho aqui na minha função e no lugar desse x aqui, ó, eu coloco a mais 1. Então, vai ficar 2 elevado ao x, que é quanto? A mais 1. Acabou, é só isso. Tá? Vamos calcular aqui o f de a, que é o segundo cara aqui. Quem é o f de a? Venho aqui, coloco a fórmula e no lugar do x eu coloco a. Então vai ficar 2 elevado a a. Acabou, amigo. Agora eu vou fazer o que ele está me pedindo, que é o f de a mais 1 menos o f de a. Então vai ficar assim. Quem é o f de a mais 1? 2 elevado a mais 1. Menos quem é o f de a? 2 elevado a a. Agora eu preciso resolver isso aqui, né? E achar uma daquelas respostas ali. Para fazer isso aqui, eu preciso lembrar de um conceitozinho de potências. Lembra que eu falei ainda há pouco que quando a gente multiplica potências de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes? Você lembra lá da tia, não lembra? Na escola te explicando isso? Bom, a gente vai fazer o caminho contrário. Não está aparecendo aqui que ele repetiu a base e somou os expoentes? Eu vou afastar, vou separá-los agora. Então eu posso dizer que 2 elevado a a mais 1 é a mesma coisa que 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a a, tá vendo? Esse cara aqui é esse aqui, porque olha para cá, ó, repete a base e soma a mais 1. Percebeu? Então o que eu fiz? Eu fiz o contrário, eu separei, tá? Vou repetir aqui o menos 2 elevado a a, tá? Então essa segunda parte aqui eu repito. Quanto que dá 2 elevado a 1? Porque o que acontece? Antes de eu te falar isso aqui, qual é o meu objetivo aqui? Fazer com que essas potências fiquem iguais. É por isso que eu optei por utilizar essa propriedade. Eu preciso fazer isso aqui, tá vendo? Ó, 2 elevado a a, 2 elevado a a. Eu preciso fazer as potências ficarem iguais. Senão eu não consigo resolver. Beleza. Quanto que dá 2 elevado a 1? 2 elevado a 1 dá 2. Veja que aqui, né, eu posso colocar um 1 aqui na frente, não posso? Eu não posso dizer que 2 elevado a a é 1 vezes 2 elevado a a. Eu vou colocar propositalmente esse 1zinho aqui na frente só para você perceber um detalhe. Aqui esses caras ficaram iguais. Se eu tenho 2 caras desse menos um cara desse, eu consigo resolver. Tem gente que tem maior dificuldade em visualizar isso aqui. Quer ver só um negócio legal para você entender isso legal? Melhor? Imagina que esse 2 elevado a fosse uma caneta. Você tem 2 canetas menos uma caneta. 2 canetas menos uma caneta vai te dar uma caneta. Então vai dar uma caneta. 1 vezes 2 elevado a a. Percebeu? Então essa é a minha ideia, tá? Para você entender de maneira bem tranquila isso aqui. Eu tenho 2 caras desse, menos um cara desse, vai ficar um cara desse só. Né? É como se eu tivesse colocado 2 elevado a a em evidência, né? Show de bola. Então isso aqui me dá 2 elevado a a, né? Porque esse 1 aqui é um elemento neutro, não altera em nada. E aí a minha resposta já, não tem 2 elevado a a lá. Não, professor, na resposta tem sim. Quem é o 2 elevado a a? Olha para cá. O 2 elevado a a é o f de a. Percebeu? Então a minha resposta vai ser ali a minha letra C. Ok? Tranquilo? F de A. Show de bola? Gostou? Vamos para mais uma última questão dessa bateria. O valor do raio da circunferência que circunscreve o triângulo ABC de lados 4, 4 e 4 raios de 3 é igual a... Então ele está dizendo que tem uma circunferência que circunscreve um triângulo. Esse triângulo eu percebo que ele é isósceles porque ele tem 2 lados congruentes,
né? Então vamos desenhar nosso triângulo aqui. Questões de natureza geométrica, eu sempre te dou essa dica. Faça o desenho na sua prova. Por mais que a questão não te dê o desenho, faça, professor, eu não sei desenhar. Dá o teu jeito, faz um desenho mais ou menos ali, um triângulozinho, né, um círculo, um quadradinho. A gente consegue fazer isso, né? Então tá aqui. Eu tenho meu triângulo aqui, né? E ele disse o seguinte, que ele quer o raio da circunferência que circunscreve, a circunferência que está aqui fora. Essa aqui. Show? Ele quer o raio dessa circunferência. Se esse triângulo fosse equilátero, seria mais tranquilo, né? Eu usaria aquele conceito de baricentro, mas tranquilo, de qualquer maneira é tranquilo. Tá? Como ele quer o raio da circunferência, me vem na cabeça, eu estudei para a prova, né? Você vai estar estudando, o que vai vir na sua cabeça? Lei dos senos. Porque a lei dos senos é para quando você tem um triângulo assim também, desse mesmo jeitinho aqui, e tem um círculo aqui fora, né? Inscrito num círculo. E a lei dos senos diz assim, ó, A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B, que é igual a C sobre seno de C, que é igual a 2R. Então me vem logo na cabeça esse tipo de coisa. Vou pensar já já na lei dos senos, tá? Show de bola. Mas a lei dos senos é o seguinte, eu preciso achar esse ângulo aqui, tá? Para achar esse ângulo aqui, eu preciso utilizar esse triângulo aqui. Tá? Eu preciso achar esse ângulo aqui para usar a lei dos senos. Pode ser qualquer um, né? Eu optei por ser esse ângulozinho aqui de baixo. Tá? Eu preciso achar o seno desse ângulo, porque, como eu falei, a lei dos senos é A sobre seno de A igual a 2R. Tá? Então eu preciso achar o seno desse ângulo aqui. Mas para achar o seno desse ângulo aqui, que vai ser cateto oposto sobre hipotenusa, eu vou achar primeiro esse cara aqui, tá? Esse cateto oposto a ele aqui. Aqui eu posso usar o teorema de Pitágoras. Show de bola? Aqui eu tenho um triângulo retângulo, já que esse triângulo aqui é isósceles, essa altura aqui, ele divide essa base ao meio. Se isso tudo vale 4 raiz de 3, isso aqui vale metade, vale 2 raiz de 3, ok? Vale 2 raiz de 3. Show de bola. Então eu vou aplicar no teorema de Pitágoras aqui, ó. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vai ficar assim, 4 ao quadrado, que é a hipotenusa, né? Quem está na frente do ângulo de 90 graus, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então eu vou ter h ao quadrado mais 2 raiz de 3 ao quadrado. Vai ficar 16 igual a h do quadrado. Aqui eu aplico o quadrado tanto no 2 quanto no 3. Né? O 3 ele vai sair da raiz, né? Então vai ficar 4. 2 ao quadrado 4 vezes raiz quadrada de 9, que vai dar 3, né? A gente poderia ter cortado direto aqui. Então eu vou ter o quê? 16 igual a h ao quadrado mais 4 vezes 3. Eu vou ter que 16 é igual a h ao quadrado mais 12. Esse 12 vai para lá subtraindo. 16 menos 12 igual a h ao quadrado, vai dar 4, né? Passo a raiz para lá, mais ou menos raiz de 4. No caso aqui não vou usar a parte negativa, vou usar só a raiz quadrada de 4, que dá 2. Então eu tenho que aquela altura ali vale 2. Já vou colocar o meu 2 aqui na minha altura. Então beleza, vou limpar a minha tela aqui. Por que eu fiz aquilo ali mesmo, professor? Porque eu preciso achar o seno desse ângulo aqui para usar a lei dos senos na minha questão. Eu preciso achar o seno deste cara aqui. E a lei dos senos, eu te falei ainda há pouco, diz assim, ó, A sobre seno de A é igual a 2R. Só que cuidado, eu não posso usar a lei dos senos aqui nesse triângulo em azul. A lei dos senos ela é válida para esse triângulo inscrito na circunferência, ok? Ela é usada aqui. Então, se eu usar esse cara aqui como o ângulo A, esse Azinho aqui vai ser esse cara aqui, ó, esse 4 que está lá na frente, tá? Eu posso usar esse triângulo sim para achar esse seno de A. Aí eu posso usar, porque o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Show de bola, mas lá na lei dos senos não. Eu tenho que usar o triângulo grandão, então fica ligado. Esse aqui é o ângulo de referência. Vou achar o seno de A aqui, tá? Para colocar depois na lei dos cossenos. Como é que eu acho o seno de um ângulo? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então eu tenho que seno de A igual ao cateto oposto, que é 2, dividido pela hipotenusa, que é 4, vai dar meio, né? Seno de A vale meio. Show de bola? Agora que eu tenho seno de A e eu tenho o Azinho aqui, quem é? É esse cara aqui, tá vendo? Beleza? Que eu vou usar aqui na minha lei dos senos, e aí eu vou achar o raio da circunferência, que é o que ele está me pedindo aqui. Show? Vamos usar a lei dos senos aqui, vai ficar assim. Ó, o triângulo grandão ali. Vai ficar A, quem é o A? 4. Dividido pelo seno de A, que eu acabei de achar, que vale quanto? Meio, é igual a 2 vezes o raio, né? O dobro do raio. E aqui acabou minha questão. Aqui eu vou achar o raio. Aqui, né, fração de fração, vou multiplicar pelo inverso da segunda, né? Vai dar 8 aqui em cima. 8 igual a 2R.
esse 2 vai para lá multiplicando, eu vou ter que o raio vale 8 sobre 2, que dá 4. E aí eu tenho meu gabarito lá na letra E. Ok? Ficou feliz? Espero que sim, meu amigo. Espero que sim, minha amiga. Porque eu estarei junto contigo na realização do seu sonho. Você aqui está no lugar certo. Aqui nós temos o objetivo principal de te aprovar. O foco é você. E eu estou aqui para te ajudar. Tá? Se você ainda não está inscrito no canal Pra Vencer, faça a sua inscrição. Não esqueça de deixar o seu like, que isso para mim é super importante. E vou te fazer um pedido, compartilhe esse vídeo para que o canal Pra Vencer possa se multiplicar por esse Brasil afora, ok? Um super beijo, continue a resolução e até a próxima!